Livro 300 Conselhos para Ser Inabalável no primeiro link da descrição. A guerra ou qualquer tipo de conflito é travada e vencida com estratégia. Sua mente é o ponto de partida de todas as guerras e estratégias. Uma mente que seja dominada com muita facilidade por emoções, que esteja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgência, criará estratégias que sempre errarão o alvo. Robert Greene, no livro As 33 Estratégias de Guerra. O Robert Greene nos passa uma visão de que qualquer conflito, qualquer problema, qualquer coisa que esteja te incomodando, muito provavelmente tu vai poder vencer isso, mas apenas e somente se tu resolver os problemas da tua mente anteriormente. Por exemplo, se tu for uma pessoa muito desconexa, tu pode acabar tentando vencer um problema criando outro problema. Por exemplo, se tu se sente triste e tenta resolver isso bebendo álcool, e aí desenvolve o alcoolismo. Tu se livrou da tua tristeza, mas agora ficou dependente de álcool. Já não é uma estratégia muito boa. Seria melhor se tu tivesse descoberto uma forma de se livrar da tua tristeza de uma forma saudável. Tem gente que se livra da tristeza, por exemplo, correndo. Ou tenta vencer problemas do passado que já estão mortos e enterrados. Seria como tentar lutar contra o nazismo, contra, eu quero matar Hitler, mas ele já tá morto, ele já se matou, era um pobre coitado, desgraçado, infeliz filha da puta. Mas ele já se foi, já não adianta mais tentar culpar ele agora, tentar culpar Hitler pelas coisas do agora. Tem muita gente que comete isso. É o famoso, né? Existe um termo que a esquerda usa hoje, reparação histórica. Os outros do passado erraram e a culpa é de todo mundo do presente, então as pessoas do presente têm que pagar certas outras pessoas por algo que outras pessoas cometeram. É que nem, imagina que um pai cometeu um crime e aí chegaram na casa dele pra buscar ele. Ele tinha fugido porque cometeu crime, e aí as pessoas levam o filho desse cara preso em nome do pai, sendo que ele não tinha nada a ver com isso. Tem pessoas que, infelizmente, cometem esse erro. Só que tu, meu querido, não pode se dar ao luxo de fazer isso. Lutar contra problemas que já não existem, que tu tá criando na tua cabeça, e nem lutar contra os problemas do passado. Qualquer tipo de conflito, ele sempre pode ser vencido se o teu aparelho de criar estratégias esteja em bom estado, o teu cérebro. E como que tu faz para ter um cérebro saudável? A primeira coisa, linguagem. A tua linguagem é fundamental. Como que eu vou dizer isso? Os limites do teu vocabulário são os limites do teu mundo, ok? Outra coisa importante, fisiologia. Se tu não tiver uma postura ideal, tu não se sente confiante e nem bem consigo mesmo. A primeira coisa que as pessoas que atendem lá nesses centros que ajudam pessoas que querem se suicidar, quando tu liga lá pra eles salvarem a tua vida, né? A primeira coisa que eles te perguntam é pra onde tu tá olhando. E aí, muito provavelmente, essa pessoa que tá muito abatida, que quer cometer suicídio, ela tá olhando pra baixo, a fisiologia dela está fraca, tá de oprimido, sabe? E aí, a primeira coisa que tu tem que fazer para parar de se sentir uma pessoa oprimida é os teus ombros tem que ir para trás, a tua cabeça tem que estar erguida, olhando com os olhos no nível, sabe? Não pode estar assim, para baixo. A fisiologia reprimida, ela cria um estado mental reprimido e automaticamente isso anula tua possibilidade de ações. Então, expanda o seu vocabulário, mude a sua fisiologia. E um outro ponto interessante é coma alimentos saudáveis e pratique exercícios físicos. Porque se tu não fizer isso
agrega diretamente no teu cérebro? Agrega. Mas, principalmente, agrega na tua saúde, que é um fator, uma riqueza, assim, de valor inestimável. Tanto é que pessoas ricas trocam tudo simplesmente para se curar de uma doença. Schopenhauer dizia, né, que um dos principais fatores de felicidade é ter saúde. A saúde de todas as coisas que tu pode querer, assim, para ser feliz, a saúde vem em primeiro lugar. O que adianta, assim, tu ter uma dor crônica no pulmão e ter uma Lamborghini? Tu prefere dar tua Lamborghini em troca da cura dessa dor crônica no pulmão. Os sábios do passado já relatavam, né? Pra tua felicidade tem que ser e não ter. Isso de ter é bobagem. Claro, isso não significa que a gente vai abdicar da conquista material e se dedicar apenas à conquista espiritual. Mas vamos ser saudáveis aqui, 50-50. 50% do teu tempo tu passa buscando princípios materiais e outros 50% do tempo tu passa buscando a tua expansão espiritual. E aqui a expansão espiritual que eu não digo necessariamente na fé em Cristo. Eu creio em Cristo, né? E sou uma pessoa que realmente acredita nas palavras e sabedoria e sapiência de Jesus, porque para mim eu encontrei todas as respostas ali. Posso confiar a minha fé naquilo que está escrito ali, que Jesus disse. Mas a tua busca espiritual pode envolver um amalgamado de outras coisas que não necessariamente tem a ver com religião. Por exemplo, a busca por ser mais imperturbável, que é a busca estoica, né? A imperturbabilidade da alma, a ataraxia. Tu pode começar uma busca estoica da vida, seria uma busca de expansão espiritual de proporções gigantescas, e tá tudo certo com isso. Tu pode ser uma pessoa que busca a meditação como refúgio. Eu amo a meditação. Se tem uma coisa assim, se eu pudesse passar um único conselho para as pessoas, seria, pelo amor de Deus, medite 10 minutos no seu dia. Mas eu não posso ficar obrigando as pessoas a nada. Infelizmente, eu não sou um ditador. Brincadeira. Na verdade, eu sou um ditador dentro desse canal. Eu já disse isso. Eu sou um monarca em que a minha palavra é a palavra final dentro deste canal. Só que, felizmente, eu faço vários plebiscitos aqui. Lá na comunidade, né, onde eu faço aquelas enquetezinhas e vocês ficam votando. Aliás, por obséquio, deixa uma pergunta aqui nos comentários, para que eu possa fazer vídeos respondendo essas perguntas. Deixa um like nesse vídeo também, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Uma mente que seja dominada com muita facilidade por emoções, que esteja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgência, criará estratégias que sempre errarão o alvo. Imagine o seguinte contexto. Tu quer se tornar um intelectual. Tu não sabe exatamente como fazer isso. E aí tu começa a pensar: eu vou criar uma estratégia para ser um intelectual. Tu tem dois caminhos basicamente para seguir aqui. O caminho de adoração a diplomas, que seria fazer tudo por status, dinheiro, poder e diplomas. E aí tu segue o cânone universitário. Vai para uma universidade, tem um professor como seu mentor, lê apenas os livros que foram pedidos na universidade, etc. E assim tu vai adquirir um status, um diplominha aqui, um ali, que te conferem o título de doutor em não sei o que. E a outra estratégia seria a estratégia que Salomão nos dá na Bíblia. Troque ouro e prata, troque tudo que tiver por sabedoria. Ou seja, tu vai trabalhar, ganhar dinheiro, comprar livros e devorar esses livros.
Aqui a gente pode identificar uma coisa. Claro, tu pode seguir o caminho de ser um diplomado, sem amor nenhum à sabedoria, e simplesmente se apaixonar pela sabedoria, construir um arcabouço teórico imenso e se tornar alguém realmente sábio lá próximo do fim da sua vida, né? Porque a sabedoria, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar porque eu sou jovem, mas eu desejo a sabedoria do fundo do meu coração, mas infelizmente eu sei que a sabedoria tá lá pelos meus 40, 50 anos. É só lá que se atinge mais ou menos a sabedoria. Tu pode ser um jovem sábio? Pode, mas isso é muito difícil e com certeza as tuas opiniões, as tuas visões vão mudar muito. Então, lá pelos 40, 50, 60 anos que tu vai se estabelecer realmente. Então, nesse processo de diplomização, tu pode se apaixonar pelo conhecimento, pela sabedoria, pela sapiência real, mas talvez tu fique viciado em símbolos. Olha o meu diploma na parede. Olha o meu trabalho que eu tive que fazer. Hoje em dia a gente tem toda uma estrutura da sociedade que é tarada por diplomas. Os caras não sabem nem quanto é A mais B, mas olha o diploma deles que diz que eles sabem quanto é A mais B. Os caras têm horror de serem questionados. Tu não pode fazer um... Como você ousa questionar um intelectual? Como que você ousa propor algo diferente do que foi ensinado no cânone acadêmico? Hein? Então, pode ser que o diplomado se apaixone pela teoria, pode ser. Pela sapiência real, pode ser, mas 95, 6, 7, 8% das vezes não acontece. É bem mais fácil se o teu objetivo é ser um intelectual, que tu trabalhe, compre livros que agreguem na tua vida e vá buscando a sabedoria e a sapiência, do que ir para o caminho intelectual, porque dificilmente tu vai sair sendo um intelectual de verdade no caminho que traçaram para ti. Observe bem, todo o caminho que foi traçado por terceiros é o caminho dos terceiros e não o teu. Seria como dizer que se tu fizer tudo que Aristóteles fez, tu se torna Aristóteles. Negativo. Aristóteles tem o seu próprio... O Aristóteles desenvolveu o seu próprio método de enxergar o mundo, relatar, etc, etc, etc. Agora, quem tem que fazer isso por ti é tu. Tem pessoas que têm que aprender através da escuta, tem pessoas que têm que aprender através da leitura, tem pessoas que têm que ler, que tem que escutar uma música para aprender algo, sabe? Há inúmeras formas de aprendizado diferente. Claro, certamente tu vai ter que recorrer a todas. Escutar um bom mentor, ler bons livros, muitas vezes participar de debates, ir para a universidade tá tranquilo, desde que tu saiba que ela não é o fim absoluto e não reside a maior fonte de sabedoria humana ali, e tá tudo certo contestar isso. É papel de um intelectual sério colocar esse problema na mesa, visto que os profissionais, em sua grande maioria, são analfabetos funcionais. Infelizmente, nesse caso, o professor tem razão, o professor Olavo tinha razão, né? Eu fui ver uma estatística que era aterrorizante, a uma calamidade na nossa situação da educação de proporções estratosfericamente horripilantes. De 73% da população brasileira é alfabetizada, apenas 8% desses 73%, apenas 8% realmente sabem ler, ou seja, o restante é tudo analfabeto funcional. Eles sabem decifrar os símbolos aqui, mas não sabem entender o que significam de fato. É uma estatística que tu olha e fica apavorado. Como diabos um sistema de ensino é tão propagado e tão idolatrado, sendo que ele não consegue cumprir o seu papel básico, que é o de formar leitores.
E isso é, cara, é de se indignar, é de pensar assim, olha, joga tudo pro alto, esquece escola, porque não tá dando nada certo. Os caras não conseguiram formar uma escola. E claro, eu tenho quase certeza que nunca uma organização que esteja por trás de uma escola vai conseguir formar um cânone de ensino que seja minimamente aceitável. A gente vai conseguir progredir para os números, mas vai chegar um tempo que vai estabilizar. Não existe como uma escola conseguir educar os alunos, porque a atenção, a educação se dá através da atenção. Imagine que tu não quer nem saber sobre um assunto e aí ficam te forçando goela abaixo que tu vai aprender nada. Eu mesmo, assim, eu posso dizer que a minha experiência na escola, em relação ao conhecimento que eu adquiri, é nula. Eu fui aprender de verdade algo depois que eu comecei a estudar o maquiavelismo, o poder, psicologia e filosofia, que eram assuntos de meu interesse. Aí eu comecei a partir da filosofia, psicologia, poder e maquiavelismo, aprender a língua portuguesa, aprender como é que se escreve, aprender sobre os outros assuntos, as outras visões de mundo. Mas, através do meu interesse nestes assuntos, eu fui adquirindo um amalgamado de informações sobre outros assuntos, que aí sim me despertaram um interesse. Eu me lembro, por exemplo, muito bem que na escola ficavam me dizendo que eu tinha que ler os clássicos, e eu fiquei com uma raiva de clássicos. A escola conseguiu introjetar o desejo expugnatório pelos clássicos em mim. Eu pensava, se é clássico, então não vale nem a pena, porque foi aquele professor idiota que me recomendou. E aí, só que em determinado momento da minha vida, eu me deparei com um professor excelente, chamado professor Olavo de Carvalho, e ele citava os clássicos, e aí me deu curiosidade. Como assim que um cara tão inteligente, que pra mim parece insuperável de inteligência, tá me propondo que com William Shakespeare, com Dostoiévski eu vou aprender algo de curioso, algo de errado, tudo isso existe aí. E aí eu fui lá comprar alguns clássicos, me apaixonei, como eu já disse, pelos romances, já disse isso aqui, né, que os romances, eu perdi meu tempo de leitura não lendo romance, eu achei que era uma bobagem, era uma calhorda, e não era no final das contas, porque todos os conflitos morais que tem ali nos romances e todas as percepções de possíveis situações só expandiram a minha visão sobre poder, maquiavelismo, filosofia e psicologia, minhas visões do mundo sobre esses temas, entendeu? Então, me ajudaram a articular melhor todo o conjunto de informações que eu já amava. Então, se a tua atenção estiver em um determinado lugar, vamos supor que seja futebol, compre revistas, compre livros, compre atividades pedagógicas que envolvam o futebol, e a partir do futebol tu vai aprender a gramática, a partir do futebol tu vai ler a biografia dos jogadores, a biografia dos técnicos, a biografia de quem comprou o time tal, e assim tu vai expandindo o teu vocabulário, a tua gramática, a sintaxe das frases, etc, 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 e tu vai expandindo o teu mundo. Agora, se tu ficar só assistindo futebol, bebendo cerveja e olhando televisão assistindo somente sobre esses assuntos que tu tem interesse, muito provavelmente tu vai virar debilmente incapacitado, tu vai atrofiar a tua capacidade de articular informações, porque uma pessoa que não continua expandindo estrategicamente a visão de mundo dela tá caminhando para perdição, porque o mundo constantemente vai mudar e ele vai constantemente jogar responsabilidades, problemas, situações para cima de ti. É como diz o Jordan Peterson:
A história do Noé, ela é arquetípica. Não é que tá vindo um dilúvio, tá vindo problema na tua direção. E se tu não construir a arca, ou seja, o arcabouço de conhecimento necessários para lidar com esses problemas, vai vir o dilúvio, vai vir os problemas e vão expugnar quem não estiver preparado. E isso vai te manter nessa visão socialista de que tu não consegue lidar com algo, e não porque que tu é incapacitado e não busca as coisas, e sim tu não consegue lidar com as coisas porque o governo não estende a mão pra ti. Negativo, cara. Meu amigo, se existe uma coisa que é assim, ó, a imbecilização humana em sua maior manifestação, é a coletivização das coisas, cara. Porque quando a coletivização passa a mandar em uma sociedade, não existe mais indivíduo. Aí não existe mais quem responsabilizar pelas ideias. E como que algo coletivo pode representar o indivíduo? Impossível! Nenhum movimento coletivo consegue representar os indivíduos, como lembra a nossa querida Ana Campagnolo. O movimento racializista, por exemplo, perdão da terminologia da palavra, eu não me lembro se é racialista ou racializista, movimentos que visam proteger as raças, assim, de racismo, né? Eles não representam em sua totalidade todas as minorias, ou todos os negros, ou todos os indígenas. Não, representam em sua grande maioria movimentos que são partidários, ok? Por exemplo, um movimento que luta contra o racismo representa todos os negros? Não, tem um negro na política que ele tem uma visão completamente oposta a todas essas visões que se dizem contra o racismo. Por exemplo, esse negro que está na política, ele diz que ele não é a favor de cotas, e é algo que esse movimento é a favor, entendeu? Então, toda essa totalidade de pensamentos, quando é coletiva, ela simplesmente ignora o fator indivíduo, e o fator indivíduo é o que forma o coletivo. Pode ser até que as pessoas nesse coletivo concordem na maioria das coisas e das ideias com esse movimento, mas não na totalidade. Então, eu pergunto, para que ter movimentos coletivistas que em sua grande maioria, eu não falo de todos os movimentos aqui, mas a grande maioria são simplesmente braços de um movimento socialista, tá? Um movimento de coletivar tudo, coletivize a opinião de todos, coletivize como devem pensar, coletivizem o que devem questionar e o que não devem questionar. E aí eu me questiono, qual é a validade disso perante a integridade individual, a integridade de um indivíduo poder se expressar suas opiniões, seus pensamentos? Qual é o valor real de um movimento coletivista perante um movimento individualista? Eu sempre fui mais individualista. Eu não nego fatores como ajudar ao próximo, e nem que a gente deve não se preocupar com ninguém além de nós mesmos. Não é isso. É apenas que nenhum movimento coletivista pode ajudar e dar autoridade a indivíduos. Então, não tem valor, porque a sociedade é formada por indivíduos. Tá me entendendo? Por exemplo, quando a sociedade muda para melhor, não é um movimento coletivista que fez ela mudar para melhor. Geralmente é um indivíduo muito bem capacitado, muito bem articulado, que conseguiu promover uma mudança significativa na sociedade. Sempre que chegou alguém que levantou um país inteiro, foi um indivíduo bem articulado, com bons, não ministros, mas bons seguidores, etc. Aqui eu posso citar Jesus Cristo. Jesus Cristo é um coletivo ou um indivíduo? A gente segue a Jesus Cristo como um coletivo
ou a gente segue Jesus Cristo como um indivíduo? A salvação, a gente tem que se lembrar disso, hein? A salvação é individual. Não significa que o coletivo que segue Jesus, todo mundo vai ir pro céu. Não, não, não. Cada um tem que fazer a sua parte, enfrentar o problema de cada dia, ajudar o próximo quando conseguir e salvar a si mesmo. Não se preocupar com todas as bobagens do mundo, ao invés de se preocupar com todas as bobagens do mundo, né? Como alguns movimentos até, se lessem a Bíblia, iam ficar de bocas abertas, porque Jesus diz o seguinte pra gente: não se preocupe nem com o que vai comer, nem com o que vai vestir. Preocupe-se com enfrentar o problema de cada dia, pois todo o restante vos serás acrescentado. Ou seja, ele está dizendo explicitamente: tu não precisa se preocupar com o carro que tu vai ter, tu não precisa se preocupar com a casa que tu vai ter. Preocupe-se com o problema principal. Qual é o problema principal, Tiago? A busca da verdade. A verdade vos libertará. Então, a gente pode encarar isso como Jesus esteja dizendo: busque todos os dias informações, busque todos os dias ler um pouco, se aperfeiçoar, e o restante vos serás acrescentado. Tu vai ir pro teu trabalho, tu vai conseguir se alimentar bem, tu não precisa de um carro para ser mais inteligente, tu não precisa nem de uma mansão para ser mais inteligente. Um dos caras mais sábios da história não teve quase nada. Aliás, todos os caras mais sábios da história não foram as pessoas mais ricas, ok? Eu posso colocar aqui o Kant, por exemplo. Kant nunca saiu da própria cidade, viveu a vida inteira cumprindo, se levantando no mesmo horário, tendo a mesma rotina de vida, e foi um cara assim, ó, que dificilmente alguém conseguiria debater. Claro, teve ideias errôneas? Teve, mas ainda assim, é lido, é lembrado, é celebrado por toda a comunidade da filosofia como alguém que realmente agrega valor para a humanidade. Então, ele não precisou se preocupar com o que ele ia vestir, ele não precisou se preocupar com o carro que ia dirigir, ele se preocupou apenas com o problema de cada dia. E o problema que ele definiu para si mesmo, além da busca da informação, foi escrever. Isso, aliás, é muito importante. Tenha em mente que o problema que tu decidir enfrentar é um problema que tu deve pedir a Deus todos os dias para te dar ajuda e condição para enfrentá-lo. Eu estava refletindo muito sobre aquela... eu até anotei aqui em algum lugar. Eu provavelmente não vou achar porque eu sou estúpido. Tá, peraí. Retiro o que eu disse, eu não sou estúpido. Eu acho que eu vou até achar. Eu notei aqui, ó, Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e 8. Peçam e lhes serás dado, busque e o encontrarão, batam e a porta lhes serás aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Pensa no seguinte, nesta pequena frase e sábia frase, não está escrito: tu vai pedir e automaticamente tudo vai acontecer. Não. Está metafórico aqui, ó. Bata e você será atendido. E eu questiono, todo mundo aqui já teve essa experiência simples de bater a porta de alguém. A gente bate só uma vez e aí se a pessoa não atender, a gente vai embora? Não, muito provavelmente a gente tem que bater uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, às vezes até uma quarta, uma quinta, uma sexta, até ser atendido, ok? Ou seja, isto é metafórico. Peça todos os dias, peça com insistência. Deus, ele não vai se esquecer do que tu pediu para ele, tá ok? Porque Deus, ele
sabe todas as coisas, ele sabe que tu quer isso. Agora, o problema tá em ti mesmo. Tu vai se esquecer daquilo que tu quer. Tu vai começar a olhar as coisas por um outro viés se tu não pedir constantemente aquilo. Tu tem que pedir pra Deus. Se tu quer ser uma pessoa rica, bem de vida, se tu quer ser uma pessoa sábia, se tu quer aprender aquilo que tu lê, tu tem que pedir: Deus, por favor, me ajude hoje a compreender tudo que eu vou ler. Ou, Deus, por favor, me ajude a ficar rico. E essa é uma forma de introjetar a ideia de que... Duas ideias. Primeiro, que assim tu não se esquece da bondade divina de Deus. E segundo, que tu vai se lembrar constantemente daquilo que tu quer pra tua vida. Se tu fica pedindo: Deus, por favor, me faça rico. E aí daqui a pouco tu já vai se ligar: opa, pra mim ser rico eu vou ter que vender. Então tu já vai começar a pedir: por favor, Deus, me ajuda a realizar mais vendas. E aí tu vai em algum momento começar a estudar sobre vendas e vai perceber que pra ti vender bem, tu tem que se expressar bem. E aí daqui a pouco tu já começa a tua oração pedindo: Deus, por favor, me ajude a me expressar melhor para fazer boas vendas e ser rico. E aí tu vai adquirindo essa autoconfiança nos resultados, mas para isso tu precisa ficar batendo na porta de Deus lá, pedindo: por favor, Deus, por favor, Deus. Porque assim tu mesmo vai introjetar em si essa consciência sobre o que tu quer. E este é um passo fundamental para armar estratégias. Nossa, eu acho que eu passei um tempão falando sobre a Bíblia e esqueci das estratégias, não é mesmo? Mas por sorte, essa estratégia de ficar introjetando e pedindo constantemente algo para Deus também é uma excelente estratégia, porque assim tu sai deste eixo de dissociação do que tu precisa de verdade e o que de fato tu quer. Porque muitas vezes tu pode armar uma estratégia sem urgência e baseado em fatos errados, e aí isso pode ser a tua perdição. Por exemplo, quando o Robert Greene quase chamei o Robert Greene de Robert Greene. Quando o Robert Greene diz o seguinte: uma mente que seja dominada com muita facilidade por emoções, que seja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgência, criará estratégias que sempre errarão o alvo, é um problema apenas de informação. Pensa no seguinte: imagina que os outros países estão crescendo e tu tá vendo que exponencialmente esses países estão crescendo e que eles estão abrindo as suas fronteiras cada vez mais para negócios internacionais. E aí tu, na tua ignorância, olha para dentro e pensa: não, então o problema que a gente tem aqui no Brasil é que os nossos empresários não são preparados, então eu vou dificultar as transações estrangeiras e vou dar prioridade máxima para os nossos empresários brasileiros. E aí acontece a desgraça que aconteceu, cara. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a ter microcomputadores, entendeu? Porque alguém burro olhou para fora e olhou para dentro e presumiu de forma totalmente ignorante que o problema do Brasil era que os nossos empresários são fracos. Cara, tem que existir... Se a pessoa não for inteligente o suficiente para olhar para dentro e para fora de um problema, ela não vai conseguir discernir sobre a roubada estratégica de cultura. Tu tem que saber roubar a cultura de quem sabe fazer aquilo que tu quer fazer de forma a melhorar aquilo. Por exemplo, se tu quer ser, vamos supor, um escritor, qual é a melhor coisa que tu pode fazer para ser um romancista?
Qual é a melhor coisa na tua vida para ti ser um romancista? Ler bons romancistas, para te ver como é que eles verbalizam o mundo. Ou, por exemplo, se tu quer ser, vamos dizer, um engenheiro elétrico, tu não precisa partir do zero e inventar um novo tipo de energia. Quer dizer, tu pode fazer isso se tu tiver capacidades. Mas em geral, tu só precisa aprender o arcabouço que já foi desenvolvido por todos os engenheiros do passado e adicionar alguma pequena coisa nisso que vai servir para o arcabouço dos engenheiros do futuro. Então, tu tem que saber isso de roubar, esse lance de roubar o que os outros já sabem de melhor e introjetar em si e partir desse ponto e melhorar um pouco para que a próxima geração roube de ti o que tu roubou e melhorou, é fundamental. E aqui eu não digo roubar no sentido de apoderar-se e não dar os devidos créditos. Não, eu ainda mais como intelectual tenho que citar 1000 vezes por dia o nome e de onde eu tirei aquilo que eu estou falando. Quantas 1000 vezes vocês me vêm citando Robert Greene, Jordan Peterson, Olavo de Carvalho, a Bíblia, etc, etc, etc. Só que aí eu já dou a informação final sobre algo. Eu já passo assim a visão final, que vocês podem pegar só a frase e melhorar um pouco. Melhorar a frase não seria o melhor jeito de dizer isso. Pegar o conceito simbólico, introjetar em si e partir já deste ponto de vista que já é meio que o suprassumo do que está sendo discutido, debatido e desenvolvido agora, ok? Então, esse roubar, não entenda da forma errada, senão estou lascado. Não é pra te roubar o computador do teu amigo, é pra te aprender a usar o teu próprio computador ou comprar um computador, ok? Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nele, comprar algum dos livros escrito pelo grandiosíssimo Thiago Krasevski, que tu vai encontrar aqui no primeiro link da descrição, ok? Fui!